Ancestralidade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter um papo aqui maravilhoso sobre algo que eu vivi essa semana, totalmente sistêmico. Vou falar para você sobre aquilo que cura, um coração, aquilo que cura uma alma, aquilo que resgata uma pessoa para viver uma vida melhor. Eu vou contar para você hoje sobre uma experiência que eu tive, assim, ao longo dessa semana, através de um convite do meu pai. E essa experiência foi uma experiência extremamente transformadora, onde eu tinha algo que dentro de mim doía bastante, eu tinha algo dentro de mim que, assim, precisava ser curado. Eu já tinha caminhado um bom pedaço desse movimento de cura, né? Era uma cura com relação ao meu avô, que faleceu há quase 20 anos. E eu tive essa semana uma experiência que me levou a me conectar novamente com esse movimento de curar isso que precisava ser curado, de olhar para isso que precisava ser visto. E hoje a gente vai falar sobre um caminho de cura para a sua vida, um caminho de cura para o seu sistema, um caminho que vai te levar a um movimento de ter ainda mais sucesso na sua vida. E eu vou te falar exatamente tudo aquilo que eu vivi ao longo dessa semana e por que esse movimento é extremamente importante para você, para toda a sua vida, e por que você também deveria olhar para isso o quanto antes. Mais ou menos em 2002, tá? Mais ou menos em 2002, meu avô acabou falecendo. E eu era uma pessoa que, assim, amava muito uma atividade que meu avô também amava, que era o tal da pescaria. Então, eu cresci com uma vara de pescar na mão e eu, assim, me animava de às 3 da manhã pescar, só para você ter ideia. E eu tive, assim, a minha infância toda conectada com essa informação de pescaria. Entrou minha prima aqui, eu ia pescar com o pai dela, que é o primeiro filho do meu avô e da minha avó também. E o que aconteceu nesse movimento? Eu gostava muito de pescar. E quando eu me tornei um pouco mais do que adolescente, né, me tornei um jovem adulto, lá na casa dos 18, 19, 20 anos, o meu avô, que era um pescador, meu avô pescador mesmo, meu avô, assim, a paixão dele era a pesca. E eu, quando entrei nesse movimento de 19, 20, 21, 22 anos, o que aconteceu? Eu virava com meu avô, que morava lá em Santo André. Eu moro em Campinas, não sei se vocês sabem, né? Para você que está me conhecendo um pouquinho mais hoje, eu moro em Santo André. Eu moro em Campinas. E o que acontecia? Eu ia pescar muito com meu avô, com o meu tio também, meu tio Gilberto, que é o pai da minha prima Fabiola, que está aqui hoje, e com meu primo Gibinha, que é o irmão dela também, um outro neto desse meu avô. E o que acontecia nesse movimento? Era uma delícia. Meu avô preparava tudo, ele aprontava todas as coisas, levava a gente para pescar. E a gente ia pescar muito na represa Billings, a gente ia pescar na praia. Meu tio tinha uma casa ele teve casa em Mongaguá, teve casa em um monte de outros lugares e em um monte de outras praias aqui do litoral de São Paulo. E o que a gente ia? A gente se divertia fazendo isso em família. Era uma reunião familiar. Então a gente reunia gerações, né? Então tinha lá o meu avô, tinha lá o meu tio, tinha lá meu pai, tinha primos que iam pescar, tinha os agregados, por exemplo, Itanhaém, meu falou isso aí, Itanhaém. Tinha uma casa lá em Itanhaém que era maravilhosa. Passei muito da minha infância lá. E o que acontecia? A gente juntava todo mundo e ia pescar. E era um monte de bobagem que falava, e era uma alegria, e alegria de pescar um peixe. Depois a gente fazia o quê? A gente comia esses peixes também, era uma delícia. Meu avô adorava preparar tudo isso. A gente tinha um envolvimento muito gostoso, familiar, relacionado com a pesca. Eu pescava mesmo também sem o meu avô. Então eu ia aqui em Campinas, quando eu era mais novo, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu pescava por aqui também. E o que acontecia? Quando eu entrei na faculdade, aí entrou aquela fase do quero conhecer mais o mundo, aqueles envolvimentos mais amorosos, os romances. Eu, na faculdade, eu ia para São Paulo, né? Eu saía de Campinas para ir para São Paulo. E eu, antes disso, eu ligava para o meu avô.
Falava, vou para São Paulo, vamos pescar. E o que acontecia? Eu ia para balada, que pescar que nada, né? Então, eu ligava para ele e falava, vô, tô aí no fim de semana, vamos pescar. Mas o meu real objetivo era o quê? Ir na balada. Depois eu ia para casa do meu avô, da minha avó, dormia lá, minha avó fazia uma goiabinha para mim, que era fantástica. Se vocês quiserem, vou passar a receita dos melhores doces do mundo, a goiabinha. Quem quiser a receita da goiabinha, manda aqui que eu vou colocar para vocês. E o que acontecia? Sabe aquela pescaria que eu ligava para o meu avô, falei, vô, vamos pescar? Ele aprontava tudo, ele deixava tudo pronto. Isca, vara de pescar, molinete, as tralhas, deixava tudo prontinho, tudo separado. E eu ia para a balada, lá em São Paulo, chegava estragado. Naquela época, acho que não tinha bafômetro, não tinha nada disso, e era permitido ainda tomar um álcoolzinho. E o que acontecia? Eu chegava lá às 6 da manhã. Eu chegava lá, às vezes, 8 da manhã, dormia em algum lugar lá em São Paulo e ia daí para casa deles. E eu acabava que chegava lá, o meu avô esperando desde as 5 da manhã para a gente ir pescar, e eu chegava moído. Eu falava, a gente vai mais tarde, tirar uma sonequinha. E o que acontecia? Nada. Eu não ia pescar nada. Eu acordava tarde, meio-dia, 2 da tarde, às vezes levantava às 10 da manhã, eu olhava, vamos tomar um café. E o meu avô falava, tem hora certa para pescar, você tem que sair cedo para pescar, tem um horário que os peixes eles estão lá à disposição para a gente poder pescar e voltar. E o que acontecia? Acontecia que eu várias vezes falhei com o meu avô. Falei muitas vezes com ele, fiz promessas com ele e que eu não cumpri. E isso aconteceu durante um bom tempo. Algumas vezes eu ia, algumas vezes eu ia junto com ele, a gente pescava mesmo, a gente ia lá fazer o que tinha que fazer, mas outras vezes o que eu fiz? Eu realmente falhei com ele. E eu falei muito, muito com ele no seguinte sentido: ele era amputado de uma perna. Ele teve que amputar uma perna por conta de diabetes e coisas desse tipo, que ele acabou desenvolvendo ao longo da vida, né? E ele não tinha essa mobilidade tão grande de pegar lá o carro, dirigir de novo. Ele tinha um Fiat 147 antigo, tinha um Fusca também numa outra época, e então ele não tinha essa facilidade de dirigir, ele não era adaptado a esse carro. Então ele dependia muito de carona. E eu várias vezes falava, vamos pescar, vamos fazer, eu estou indo para São Paulo, e pá, não ia. E eu ia quase todo fim de semana para São Paulo. Nessa época de 19, 20, 21 anos. E o que acontecia? Várias vezes eu não ia, outras vezes eu ia. Mas aconteceu o seguinte, tá? Eu fiquei com alguns compromissos em abertos com o meu avô, com relação à pescaria. E aconteceu que o meu avô também tinha uma questão uma questão no coração dele. Ele tinha, se não me engano, era sopro no coração, e ele acabou indo num determinado momento, operar sobre o quê? Sobre indicação médica. O médico virou para ele e falou, se você operar, pode ser que você viva mais 10 anos. Se você não operar, pode ser que também viva, mas a chance é menor. Mas existe o risco da cirurgia, de não voltar da cirurgia. O que aconteceu? Eu não sabia disso e meu avô foi operar essa questão no coração dele. E ele não retornou da cirurgia. E só de falar isso já veio um negócio esquisito. Então ficou uma coisa muito em aberta com relação ao meu avô. Quando eu fiquei sabendo que ele foi operar, eu fiquei muito puto com meu pai, fiquei bravo mesmo de ninguém ter me avisado que meu avô tinha ido fazer essa operação. E ele não retornou, e eu fiquei com essa questão em aberto com ele. A gente ficou com um tema em aberto, e ele depois o quê? Nessa mesma semana da operação, ele veio a falecer. Aí para mim foi foi um negócio muito difícil de digerir. Eu demorei muitos anos. Eu fiquei mais de 10 anos com algo que me chamava ainda com relação ao meu avô. Pescaria, então, a minha alegria de pescar, a minha felicidade de pescar acabou completamente. Então, algo dentro de mim morreu junto com o meu avô. Aquele meu prazer, aquela minha alegria de pescar, aquela coisa que eu carregava, que era gostosa, aquela leve, que me impulsionava para frente, né, para o sucesso, que me impulsionava para a vida, morreu. Então isso acontece muito nas constelações, quando uma pessoa ou quando um relacionamento importante morre, termina, uma parte nossa morre junto. Isso acontece também quando uma mãe perde um filho, uma mãe que passou por um aborto, mesmo que tenha sido provocado, essa mãe costuma perder a alegria de viver.
um relacionamento de casal, quando existe uma perda como a de um filho, eles realmente costumam se separar por conta de não conseguir lidar com essa perda que existiu, de tão importante que essa perda foi. Então, quando existe uma cisão de um relacionamento muito, muito profundo, muito conectado, gera sim um movimento de morte. Com o meu avô, gerou um movimento de morte, de uma alegria muito grande que eu tinha de viver, de pescar. Então, o que aconteceu? Aquilo me deixava mal. E aquilo ficava o quê? Conectado, me chamando. Ele ficava lá, ficava toda hora me chamando para olhar para aquilo. E eu acabei olhando para isso numa oração sistêmica, fiz algumas conexões com o meu avô para realmente limpar isso do meu sistema, mas nada limpou tanto quanto o que aconteceu na semana passada. Olha lá, a minha prima falou, meu pai se sentiu muito culpado também por causa dessa cirurgia do vô. Então, o pai da Fabiola é o primeiro filho do meu avô e da minha avó paterna. E o que aconteceu nesse movimento? Eu perdi completamente o tesão de pescar, não tinha alegria, não tinha vontade. E aí, semana passada, o meu pai, ele me convidou para viver um movimento de pescaria. Tem 2 ou 3 semanas. Ele falou, eu estava falando para ele, e aí, pai, tudo bom? Como que você está? Ele falou, filho, estou indo pescar. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem de moto que eu fiz com os amigos. Ele falou, vou pescar. Eu estava com a Simone, minha esposa, lá na cozinha, né? Aí eu falei, vou ver com a Simone aqui como que é isso. A Simone imediatamente falou, vai pescar sim, vai junto com ele. Assim, ela já estava, a Simone, ela é uma empata, a Simone, ela tem uma conexão muito grande na área do sentir, na área do conectar-se. Então, ela imediatamente falou, vai pescar com seu pai sim, mesmo tendo voltado agora de uma viagem, vai para lá, que isso vai ser bom. E eu acabei falando, tá bom, pai, vamos junto. Aí meu pai, que é um pai fantástico, deixei ele pagar as contas, tá? Então ele falou, não, pode deixar que tudo é por minha conta. Eu falei, claro, pai, você é o grande, eu sou o pequeno, fica à vontade, paga tudo. Então ele pagou lá a nossa hospedagem, né? A gente foi num grupo de amigos, e aí foi segunda-feira passada, na terça-feira eu contratei lá o barco, né, pra gente ir pescar, e eu fui. Só que quando eu fui pescar, o que aconteceu? Eu comecei a me conectar com meu avô de novo. E eu comecei a ver meu avô junto comigo ali nessa pescaria, junto comigo, vivendo esse movimento. E tudo começou a se transformar. Aquilo que antes era pesaroso, sem gosto, sem graça, o que aconteceu? Aquilo começou a se tornar algo... Assim, foi muito gostoso recuperar a emoção e a alegria de viver a pesca. Então a gente foi lá de barco, foi longe pra caramba, andamos 1h30 mais ou menos para poder chegar num lugar onde estava eu, o piloteiro, e mais outros 2 amigos. A gente estava nesse movimento lá, fazendo a nossa pesca, e o que aconteceu? Eu comecei a pensar no meu avô. E eu falei, querido vovô, essa pescaria é para você. Essa pescaria eu faço em homenagem a você. Através dessa pescaria, eu honro você. Olha que movimento bacana. É o movimento do eu honro você. Então, foi isso que eu comecei a viver com o meu avô ali naquele momento. O movimento do eu honro você através dessa pescaria. Acho que deu uma cortada aqui no nosso vídeo. Deixa eu ver se está voltando aqui, reconectando. Ótimo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pensar no meu avô. Falei, querido vovô, essa pesca é para você. O peixe que vier é seu, em sua homenagem. E aí essa nossa pescaria ela foi acontecendo e adivinha o que aconteceu ao longo da pescaria. Só eu e o barqueiro pegamos peixes. Os outros que estavam ali não conseguiam dar uma fisgada. Meu avô é um baita pescador. Então o que acontecia? Eu jogava a vara e falei, vô, manda um peixe aí pra gente, ó. Esse é seu. E eu ia lá, jogava e o peixe, pum, mordia, pegava lá a isca e a gente trazia ele de novo, ele para o barco. Então isso começou a acontecer de uma forma bem tranquila e numa quantidade muito legal. E cada vez que isso acontecia, eu falava, ô jacaré, manda mais um peixe. O jacaré era o apelido do meu avô. E o que acontecia? Vinha lá outro tucunaré e pum, na isca, e a gente pescava ele e trazia novamente ele para o barco. Então tudo aquilo começou a me preencher de alegria, começou a me preencher de vida, começou a me preencher novamente de felicidade. E o que acontecia? Essa pescaria eu dediquei ao meu avô, e não só dediquei a ele, como eu tenho certeza que ele estava junto comigo ali. E cada peixe que
que a gente pescava, né? Porque a gente pescou junto. Aquilo era uma alegria tremenda. Daí depois disso, o que aconteceu? Daí depois da terça-feira eu aluguei o barco para quarta, depois na quinta-feira também joguei isca lá na represa. E essa foi uma história que me conectou com a minha ancestralidade, resgatou novamente um movimento de vida e de alegria dentro de mim. Hoje eu posso dizer para você, eu tenho, nesse momento, vontade de pescar de novo. Eu me sinto feliz de pensar em pescaria. Por quê? Porque eu, através desse movimento de pescaria, eu pude incluir o meu avô, que era alguém extremamente importante para mim. Eu pude também honrar o meu avô numa das atividades que mais prazer e mais alegria trazia para ele na vida. Então, essa atividade da pescaria foi uma atividade onde eu pude honrar o meu avô, eu pude integrar essa minha ancestralidade. E eu vou te falar agora também o quão importante é para você, honrar a sua ancestralidade e incluir ela. Nas constelações familiares sistêmicas, eu tenho um cliente, tá, que ele foi meu aluno de constelação. Ele falou, Milton, eu não estou conseguindo prosperar no trabalho, eu não estou conseguindo fazer dar certo o meu negócio, não estou ganhando dinheiro. E a gente fez uma constelação. O que aconteceu? A gente constelou, teve a inclusão do pai dele, tá? Quando o pai dele faleceu, uma parte dele também desconectou da vida, desconectou dessa abundância, desconectou mesmo. Por quê? Porque ele, através do movimento dele de prosperar, tinha sempre o pai dele por trás. Ele oferecia isso ao pai, ele mostrava isso ao pai, e aquilo era um forte apelo para que ele continuasse prosperando, continuasse vivendo, o compartilhar com o pai dele essas soluções que ele encontrava para a vida, essa abundância que ele tinha. E quando o pai dele faleceu, essa abundância foi junto. Então, essa conexão com a alegria de trabalhar, com a alegria de viver, de prosperar, acabou indo junto com o pai. Então, a gente fez essa constelação de inclusão do pai. Nessa constelação, ele pôde olhar para o papai. O movimento de olhar para o papai é mais ou menos esse daqui, ó. Eu tenho aqui a questão do meu papai e eu simplesmente olho para ele, eu me conecto novamente. Eu me conecto novamente com quem? Com o meu papai. Quando eu estou afastado do motivo da minha alegria, do motivo da minha felicidade, do motivo do meu sucesso, aquilo que me impulsiona para o sucesso, o que acontece? Eu fico na sensação de isolamento, eu fico na sensação de escassez, você fica na sensação de isolamento, você fica na sensação de escassez. Numa constelação como essa que aconteceu, a gente trouxe um representante para o pai. E ele foi o quê? Ele novamente pôde se aproximar, olhar para o pai e fazer algo que foi a reconexão com esse papai, aproximar-se mesmo do pai. E novamente, mesmo o pai já tendo partido para o outro plano, mesmo o pai já tendo falecido, a inclusão desse pai na vida dele fez com que ele, no dia seguinte, me falasse o seguinte: Milton, eu coloquei uma foto do meu pai aqui no meu escritório. Você não faz ideia do que aconteceu. Automaticamente, clientes começaram a me ligar. Outra coisa que aconteceu, eu estou com vontade de trabalhar, eu estou com alegria de trabalhar. E então, tudo isso que a gente fez foi algo maravilhoso, porque eu pude incluir aquilo que eu precisava e ele agora está num movimento de muito mais felicidade. Ele falou, Milton, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu já tinha feito isso há muito tempo antes. E é fato. Eu, com meu avô, eu não tinha ido mais pescar. Não tinha ido. Para não falar que eu não tinha ido, eu acho que eu joguei umas 2 vezes ao longo de 20 anos um anzol lá no mar ou numa lagoa. E não tinha alegria, não tinha a felicidade de seguir adiante. Então, o que aconteceu? Nesse movimento, eu fui muito consciente de integrar o meu avô, de conectar novamente com ele, que representava a minha alegria de seguir adiante nesse movimento de pesca. Ele significava a alegria de viver nesse movimento de pesca. Então foi isso que aconteceu. Eu pude conectar com meu avô e todos esses dias isso me fez muito bem. E olha como que eu estou hoje. Olha que energia gostosa. Só para vocês verem. Quando eu consigo curar uma parte de mim, uma parte do meu coração, da minha alma que está precisando, eu tenho alegria e energia para seguir em frente em muitos outros aspectos. Então, quando você olha para alguém que precisa, se conecta com essa pessoa e traz essa pessoa para a sua vida, você consegue o quê?
você consegue sim recuperar uma força que talvez você nunca tenha tido, ou você consegue sim se banhar nessa energia de viver, nessa alegria de seguir adiante, nessa energia de materializar. Então, isso é uma das coisas que a constelação faz com você quando você integra alguém que precisa. Eu fiz esse movimento de integrar o meu avô já sistemicamente, em outros momentos, e agora, nesse momento, foi o quê? Foi muito consciente. Então, foi sim uma constelação que eu fiz ao longo dessa pescaria, onde eu pude trazer esse meu avô, que ele significa para mim, olha só, alegria. Ele significa vontade de viver, vontade de seguir adiante. Eu posso dizer para vocês que eu fiz aqui a minha checklist, eu fiz aqui, para quem gosta de lista, tá? Eu já estou com a minha listinha aqui, com vários tiques nela de coisas que eu precisava fazer e já fiz desde que eu acordei de manhã, desde hoje de manhã. Minha academia está em dia, a família está em dia, as coisas estão andando, coisas que eu estava um bom tempo para fazer, já o quê? Já despertou novamente a alegria de ir adiante de fazer. Eu vou contar para vocês um outro movimento que aconteceu de inclusão, o que vocês têm que fazer, mas antes eu vou responder para a Socorro. A Socorro colocou, e quando você não conviveu com seu pai? Socorro, essa é uma pergunta maravilhosa e eu vou te responder sistemicamente, tá bom? O seu pai vive em você. Se você que está vendo esse vídeo aqui agora, se você está nesse encontro comigo no presencial ou não, tanto faz, porque você vai sentir isso agora. Se você está vivo, se você está viva, isso significa que você tem sim seu papai e sua mamãe por trás de você. Não tem como você estar aqui, se você não tiver uma grande conexão com o seu papai e uma grande conexão com a sua mamãe. E com todo o seu sistema que vem através dele. Então, independente da pessoa ter sido adotada, independente do papai ter morrido quando ela estava na barriga da mamãe, independente da mamãe ter falecido, quando a pessoa acabou de nascer, tá bom? Isso acontece muitas vezes de uma mãe desencarnada, uma mãe falecer, uma mãe morrer quando ela está dando a vida, né, a luz através do parto. Não tem nenhum impedimento, não tem nenhum impeditivo que te conecte com o seu papai, com a sua mamãe, para incluí-lo na sua vida e recuperar essa energia de viver. Isso precisa ser feito para que você possa, o quê? Para que você possa ganhar novamente a força de seguir adiante, dar seus passos de materializar. A gente costuma dizer nas constelações, através do movimento da observação, da fenomenologia, que mamãe é a vida e papai é o mundo. Então, quando eu incluo a minha mamãe na minha vida, do jeito que ela foi, com todas as facilidades, com todas as dificuldades dela, o que acontece? Eu me torno livre para viver. Eu me torno forte para viver. Eu me torno amparado para viver. E quando eu tenho a possibilidade de olhar para o meu pai, quando eu tenho essa autorização de olhar para o meu papai e incluí-lo na minha vida, eu ganho a força da materialização também na vida. Eu ganho a força de seguir para o mundo lá fora. A mamãe, ela é do mundo interior, ela é da conexão. O papai, ele é da energia masculina. Energia masculina, energia que segue adiante, energia que vai. A Lu está aqui falando boa tarde. Oi, Lu, boa tarde. A Mali também, olá. Olá, Mali, seja bem-vinda. Gente, então eu tenho isso para te dizer hoje, tá bom? Se está faltando energia para você, se está faltando alegria de viver, se você está vivendo algum movimento na sua vida que não está sendo aquele movimento que você sente que é o seu movimento de vida, se você não estiver prosperando da forma que você merece prosperar, se as coisas estão difíceis para você, garanto para você que tem alguma coisa aí sistêmica que pode ser vista para te ajudar a seguir adiante na vida. A gente, ao longo do tempo, vai fazendo conexões neurais, tá? A gente vai fazendo caminhos neurais de associação com experiências. A minha experiência de alegria de viver com relação ao movimento da pesca, ela se tornou dor pelas coisas que eu acabei não concluindo com o meu avô. Então, o que aconteceu? Essa dor ela foi tão grande que ela acabou permeando uma parte da minha vida, e a sensação de morte, ela acabou me acompanhando nisso, tá bom? E o que aconteceu? Para resolver essa sensação, eu tive que trazer novamente o meu avô para a minha vida, eu tive que incluir ele nesse movimento da minha alma mesmo, do meu coração. E quando eu fiz isso, eu ganhei força para seguir adiante. E tudo que você precisa é talvez incluir uma única pessoa na sua vida. Tudo aquilo que você precisa, talvez seja olhar para essa uma única pessoa que está faltando na sua vida.
quando você fizer isso, eu não tenho a menor dúvida que você vai ganhar mais qualidade de vida, você vai ter mais possibilidade de prosperar. O seu sucesso está aguardando com que você se conecte com essa razão. Eu tenho um dos meus mentores que ele vinha para o Brasil, tá? Ele era alemão, é o Bernd Iser, e ele já faleceu, mas ele foi muito claro, falou, eu tinha um chamado para ir para o Brasil, eu não sabia o porquê que eu ia para o Brasil, mas eu tinha um chamado de ir para o Brasil, eu precisava ir para o Brasil. E ele vinha para o Brasil porque ele sentia um impulso de ir para o Brasil. Uma hora dessas ele fez uma constelação para olhar para esse impulso. E o que ele viu? Ele viu o avô dele num movimento de querer ir para o Brasil e nunca ter ido. E o avô dele havia falecido. Então, ele, sistemicamente, ao vir para o Brasil, ele estava o quê? Ele estava conectado com aquilo que não foi possível para o avô dele. Só que ele não vinha com a alegria que ele poderia vir para o Brasil. Ele vinha por um chamado, por uma coisa que não deixava ele totalmente feliz, totalmente integrado. O que aconteceu? Aconteceu que quando ele olhou para isso em constelação, ele pôde perceber que ele sentia esse chamado de vir para o Brasil para honrar o avô que nunca tinha conseguido. Então, o que fazia com que ele vinha, o que fazia naquele tempo com que ele viesse para o Brasil era o amor não resolvido por esse avô, era aquilo no destino do avô que não foi possível concluir. Então, nós, como filhos, como netos, como bisnetos, muitas vezes a gente faz pelos nossos aquilo que eles não puderam fazer. Então, por amor, a gente vai lá e entra no destino deles e a gente faz o seguinte com a nossa vida. Querida vida, espera um pouquinho, que eu tenho algo muito importante para fazer, que é honrar esse destino do meu avô, é honrar isso que meu avô não pôde fazer ou minha avó não pôde fazer. Então, isso é uma coisa que acontece demais nesse movimento, tá bom? Agora, vamos lá. O que aconteceu aqui com a minha câmera? Eu não faço ideia do que aconteceu, mas ela vai aparecer daqui a pouco, viu? Ok, vamos lá. Gente, eu não sei o que aconteceu com a minha câmera, voltei aqui. Ela parou do nada, devia ser isso que devia acontecer, mas ela agora voltou. Vamos continuar aqui, ó. Tem alguns depoimentos que me colocaram aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que tá com leve delay aqui. Tá reconectando esse movimento, não sei por que deu pause. Vamos lá, só um segundinho, gente. Vão mandando aqui suas observações, vão mandando para mim o que tocou a sua alma, isso que a gente conversou até agora, de incluir aquelas pessoas que precisam ser incluídas e honrar aquelas pessoas que precisam ser honradas para que a sua vida flua melhor. Conta para mim aqui desse movimento, tá bom? Espera aí que eu estou reconectando. Vamos lá, vamos continuar esse nosso bate-papo com as seguintes coisas que foram escritas aqui, ó. A Regina colocou, meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos de idade, foi assassinado. Eu era muito apegada a ele. Ó, Regina, casos de assassinatos, eu já constelei alguns casos de assassinatos e eu posso falar o seguinte, tem uma das minhas alunas que ela recebeu uma herança muito grande pelo assassinato tanto do seu pai quanto da sua irmã. E o que aconteceu? Aconteceu que essa pessoa não conseguia fazer nada de bom com aqueles imóveis que vieram para ela a partir do assassinato do seu querido pai e da sua querida irmã. Ela teve que olhar através disso numa constelação. Para o quê? Para poder integrar aquele movimento do papai e da irmã que faleceram. Ela teve que olhar também para o assassino nessa constelação, num movimento de poder compreender algo que ela precisava para seguir adiante. A constelação familiar sistêmica, ela olha muitas vezes para a vida e para a morte. Isso é uma das principais funções da constelação. Ela olha para a morte, para que a pessoa que está constelando possa voltar para a vida, possa integrar o que precisa para seguir adiante. Então, Regina, um caso de assassinato é um caso extremamente sério. É algo que, assim, se você ainda não olhou para isso numa constelação, olha para essa questão na sua vida, que eu tenho certeza que ela vai ajudar a sua vida muito, muito, muito a ir para frente. Ela vai te ajudar demais para você ter sucesso, para você estar de volta à vida, se isso for possível, tá bom? Vamos lá, a Adriana colocou outra coisa aqui. Meu avô, antes de morrer, eu tinha separado do pai da minha filha. Ele estava internado, sofreu para morrer. Ninguém sabia que era eu que estava segurando. Ele chamou eu e meu ex-marido. Quando fomos, ele morreu. Ele morreu. O que faço com isso? Adriana, o fato, ele muitas vezes é diferente daquela fantasia que nós temos aqui dentro da cabeça. E por vezes, eu posso dizer para você, a minha avó, a esposa desse meu avô,
Ela faleceu em 2011, vai fazer 10 anos que ela faleceu, se não fez 10 anos já. E o que aconteceu? O médico simplesmente, o diagnóstico da minha avó, ela não tem vontade mais de viver, ela está querendo partir. Nessa semana que a gente sabia que ela ia partir, eu com a minha avó não tive nenhum tipo de dívida, nenhum tipo de não conformidade. Eu abracei a velhinha, eu beijei a velhinha, apertei a velhinha. Eu fui até lá na semana que ela estava internada, na semana que ela acabou falecendo. E o que aconteceu nessa semana? Falei com ela, bati um papo, e a minha tia falou, olha, foi foi um dos dias mais felizes da avó. A avó estava super, super alegre, leve, assim, deu um up, né, nesse movimento. Eu saí aqui da minha cidade, fui lá visitar ela lá em São Paulo, onde ela estava internada, e foi um movimento onde eu pude olhar para minha avó, falar o quanto eu amava ela, o quanto eu a amo, né, e pude dar um belo abraço nela, dizer para ela que ela sempre vai viver junto comigo. E o que aconteceu? Ela acabou desencarnando, mas eu fiquei em paz. E quando a gente não fez ainda esse movimento de olhar para aquela pessoa que é importante para nós, mesmo que ela já tenha falecido, integrar essa pessoa, falar o que precisa ser falado, a gente fica sempre com uma punção de morte, a gente fica sempre com uma informação de algo que precisa ser resolvido. Enquanto você não resolve, o que acontece? Você não consegue prosperar na vida como poderia. Você não sente leveza de seguir adiante, porque tem algo que te puxa. E você geralmente não sabe o que te puxa para trás. Você não sabe o que está te detendo lá atrás. Então, o movimento de constelar é um movimento de integrar aquilo que precisa. É um movimento de trazer caiu aqui, tá. Hã? Caiu tudo. Eu tô no 4G, tá tudo caindo no 4G. É só no 4G que tá caindo. Pessoal, voltei. Uma parte da live caiu mesmo, não sei porquê. Eu conectei aqui no 4G, conectei na internet, não foi. Então, ó, as perguntas que vocês colocaram lá, as questões que vocês colocaram lá, coloca de novo aqui, que eu vou responder, ok? Então, ó, como eu estava conversando com vocês, Regina, Neide, o movimento de conectar com a ancestralidade, o movimento de olhar para essas pessoas que fazem parte da nossa vida e que precisam ser incluídas, faz parte do seu sucesso. É através desse movimento de incluir essas pessoas, o que você pode fazer através de uma constelação, de um movimento sistêmico, é que vai dar o quê? Mais qualidade para o seu seguir adiante, que vai te dar força de seguir adiante. Existe sempre um motivo por trás de todo o sucesso. Existe um motivo por trás da força que uma pessoa tem. Existe uma motivação. Na minha história da semana passada, eu consegui conectar de novo com a alegria de viver, com a alegria novamente de seguir adiante, de pescar. E essa alegria ela veio de incluir novamente meu avô na minha vida, incluir ele nessa atividade. Se tem alguma atividade que você quer fazer na sua vida que não está dando certo, se você tem alguma atividade que você gostaria de fazer para poder prosperar mais, então sabe o que precisa fazer? Você precisa incluir essa pessoa junto a essa atividade. A gente, quando faz uma constelação, a gente geralmente coloca o quê? Coloca aquela pessoa que tem a ver com aquela questão, que ela aparece sistemicamente dentro do campo, ela aparece na manifestação que a gente faz, né? E como vocês sabem, constelação familiar sistêmica é um processo de manifestação. É um processo onde a gente simplesmente acessa um campo de informação. E esse campo de informação ele vai trazer aquilo que a gente precisa para seguir adiante. Coloquem aí as questões, porque como caiu aqui, eu tive que voltar, eu perdi o que vocês escreveram. Coloca aí que eu vou falar sobre isso, tá bom? Ó, uma das coisas que faz total diferença na vida de uma pessoa, por exemplo, no seu trabalho, quando você coloca uma pessoa para honrar com o seu sucesso, com o seu trabalho,
sabe o que acontece? Mas tem que honrar de coração, tem que honrar de verdade. Você tem que ter esse movimento, não de, ok, eu honro você, eu incluo você. Só que não resolve porcaria nenhuma. Até ajuda um pouquinho. Mas resolver mesmo, resolve quando você faz de coração aberto, quando você faz por vontade. Por isso que quando eu falo de constelação, eu falo que uma pessoa não pode fazer uma sessão de constelação se for só por curiosidade, se ela não tiver uma vontade real de melhorar, se ela não tiver uma vontade real de seguir adiante. Hoje eu vou colocar aqui para vocês um depoimento muito lindo que eu recebi hoje de uma pessoa que ela falou o quanto na vida dela, na vida da mãe dela, na família dela mudou a partir do momento que ela pôde olhar numa constelação para aquilo que precisava. Ela tinha um irmão com muita dificuldade, que depois dela constelar e da mãe dela constelar, esse irmão mudou completamente o comportamento, o jeito de se portar, o jeito de viver. E eu vou mostrar para vocês aqui, através desse depoimento, tudo aquilo que uma pessoa pode conseguir através desse olhar sistêmico que ela faz com a gente. Então, ó, se tem algum lugar na sua vida, alguma área que você não está prosperando, é porque com certeza tem algo por trás disso que está te conectando com um impedimento. Se você conectar, se você olhar para isso e puder integrar e honrar essa pessoa que está aí nesse movimento aí, no movimento do talvez, no movimento do inconsciente ou do subconsciente, você vai conseguir liberar aí o seu movimento para prosperar mais na vida, prosperar mais nos relacionamentos, seguir adiante, tá bom? Gente, então era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, que sim, independente de você ter conhecido ou convivido com uma pessoa, você pode integrá-la na sua vida, e que se você colocar essa pessoa no seu mundo de novo, nessa atividade, junto de você, você vai conseguir ter mais força para viver. O seu sucesso está te esperando. Inclui essas pessoas que fazem diferença na sua vida. Você não nasceu para ser sozinho. Você não está abandonado, a não ser que você se feche, a não ser que você esteja andando o quê? Com um tapa-olhos, só conseguindo olhar para cá. Se você conseguir olhar aqui para trás, para a sua direita, aqui para trás, para a sua esquerda, você vai ver que tem muita gente te apoiando e querendo o seu sucesso na vida. O seu sucesso está na sua mão. A sua alegria de viver, a sua riqueza está na sua mão. Vai lá, pega isso. Honra essas pessoas que estão por trás de você. Inclui elas na sua vida que você vai ver o quanto você vai prosperar. Beijo e até breve. Amanhã a gente vai ter movimento de constelação em grupo. Vamos ter live de pet na quarta-feira e muitos outros movimentos também ao longo dessa semana, do próximo mês. E a gente se fala em breve. Beijo! Fui! Ótima semana para você, com muita alegria, com muita energia e que você prospere demais na sua vida.